prefeito João Dória anunciou ontem as diretrizes de um novo programa para lidar com a situação dos usuários de crack na cidade. Chamado de Redenção, ele vai substituir o programa de braços abertos, criado na gestão de Fernando Haddad. Hoje, as pessoas que são beneficiárias do de braços abertos convivem com a dúvida sobre como vai ser o seu futuro. Robson mora nesse hotel na freguesia do Ó, na zona norte da cidade, e recebe alimentação e R$ 520 por mês para varrer ruas. Tudo pelo programa de braços abertos, criado pela prefeitura em 2014. Antes disso, ele passou 8 anos na Cracolândia, na região da Luz, fazendo uso de drogas e dormindo na rua. Hoje, ele diz que voltou à vida. Poder sair de manhã e falar bom dia para um vizinho, poder ir até um mercado, poder ir até uma farmácia. Livre, ter liberdade. A liberdade que eu não tinha, eu tinha perdido. Com a mudança de governo na Prefeitura de São Paulo, a política de atenção aos usuários de drogas também muda. Um novo projeto chamado Redenção já foi criado. E o objetivo é erradicar o tráfico de drogas em 8 regiões da capital, conhecidas como Cracolândias. A parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, anunciada ontem, definiu 5 campos de atuação: policial, social, medicinal, urbanística e de zeladoria urbana. Os planos para cada área vão ser traçados nos próximos 60 dias. A Prefeitura diz que o programa de braços abertos vai ser encerrado, mas não abruptamente, e não dá detalhes de como será feita essa transição. Muitos conhecidos de Robson continuam na região da Luz. Ele diz que a maior dificuldade é conseguir reduzir o uso de drogas permanecendo na região. Enquanto não há detalhes sobre o Redenção, ele opina que obrigar os dependentes químicos a deixar de usar drogas não é a melhor forma de abordar o problema. Porque se você, como eu falo, o compulsório, ele te obriga a uma situação da qual você não tem domínio próprio. A redução não, ela vai te dando domínio dia após dia. Dia a dia, então te ajuda bastante a retomar a sua vida. Francisca é a dona do hotel em que ficam hospedados 41 beneficiados pelo programa de braços abertos. Ela os recebe há 2 anos e ainda não foi informada sobre o que deve acontecer com a parceria com a prefeitura. Vamos trabalhar de acordo com o que o prefeito quiser, né? A gente vai se adaptar a cada regra nova. Mas você tem alguma expectativa? Você gostaria que fosse de determinada forma? Eu gostaria que fosse melhor para eles, entendeu? Ele trabalhando, tendo residência para morar, as pessoas, aí dá tudo certo. Para conversar com a gente sobre as políticas públicas voltadas para a Cracolândia, a gente vai falar com o André Contrucci, que é psicólogo e coordenador do Centro de Convivência Edlei, além de integrante do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool. André, obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Vendo aí a questão do braços abertos, né, sobre qual é a sua análise sobre esse último programa que ficou já para a última gestão, né? Já não vai ter continuidade, deve ter algumas mudanças nessa nova gestão. Como você avalia o braços abertos? Então, a avaliação de braços abertos ela é bem complexa, né? Acho que a gente tem que ter bastante tranquilidade na hora de avaliar os prós e os contras, mas a gente entende que estava no caminho correto, né? No sentido de apoiar ações baseadas na redução de danos, ou seja, permitir, como o Robson falou, que as pessoas consigam aos poucos criar autonomia para cuidar de suas próprias vidas, e para isso você precisa basicamente garantir os direitos fundamentais das pessoas, né? Direito à moradia, direito ao trabalho, e o programa então estava na direção correta, e para a gente é uma surpresa essa suspensão do programa, assim, mesmo que dita de modo não abrupto, porque a gente entende que às vezes as políticas públicas elas atropelam o principal interessado na política, que é o público em que é destinado, né? Então, um governo às vezes fica disputando com o outro qual que é o melhor programa, e isso atrapalha a realidade daquelas pessoas e os profissionais que estão trabalhando, criando um vínculo com aqueles indivíduos. Falando em diálogo, como que você acha que pode ser feito esse diálogo da melhor forma? É através, por exemplo, da comissão, ou é realmente tendo um trabalho ali de campo, na região? Como você sugere que isso seja feito pela nova gestão? Então, o Edlei trabalha na região desde 2002, né? Então há bastante tempo. Quando começamos o trabalho lá não havia quase não havia presença do Estado, havia alguns grupos religiosos. E a ideia sempre da redução de danos é você dialogar com aquelas pessoas e pensar estratégias de cuidado junto com elas, né? Então, a gente entende que o diálogo ele tem que ser
com o usuário, especialmente porque ele é o principal interessado e ele que nós chamamos que é o grande especialista no assunto, né? Ele sabe o que ajuda, como que ele pode reduzir esses danos, como que ele pode se proteger para que não se exponha a outras questões. A gente tem essa notícia de que a prefeitura, né, essa nova gestão do João Dória tem essa ideia de abrir um diálogo com as organizações, com a sociedade civil, mas por enquanto não fomos ainda procurados, né? Nós estamos no território há muito tempo. E o Conselho Municipal sobre Políticas de Drogas também, que é o Comuda, também até então não tem nenhuma comunicação oficial sobre a tentativa de diálogo. Mas eu acredito que esse diálogo é fundamental, tanto ouvindo o usuário, como ouvindo as organizações como nós, que estamos no território há algum tempo, como os profissionais que lidam com essas pessoas no dia a dia, né? E o que a organização tem ouvido dessas pessoas? Quais são os anseios delas que estão ali na região? O que vocês podem já identificar? As pessoas estão preocupadas, né? Como foi dito na reportagem, as pessoas estão com medo de perder a moradia delas, elas estão angustiadas e com muitas incertezas. A gente tem percebido isso, os profissionais também não sabem se vão continuar trabalhando, se não vão, como que vai ser essa mudança. E é por isso que a gente espera que essa mudança aconteça de uma maneira gradual e que ela possa realmente ser dialogada tanto com esses agentes que eu coloquei, né, os usuários, os profissionais, como com a gestão anterior. Seria muito bonito ver, né, uma aproximação entre o programa anterior, para que não tentasse um sobrepor o outro, mas pensar numa maneira de melhorar aquilo que não estava funcionando tão bem e pensar no melhor para essas pessoas. Você falou numa palavra muito interessante, que é autonomia. Existe o conceito de educação por autonomia, que eu acho que é isso que você quer dizer. Como uma política pública pode incentivar isso, né? Que é o cidadão saber tomar as decisões por si só e também o resgate da autoestima, que eu acho que é um grande problema ali da região. Sim, exatamente. A redução de danos ela é baseada na autonomia, no sentido de que a pessoa tem que se implicar no processo dela de querer se tratar, né? Então, muitas vezes as pessoas colam a ideia de tratamento com a ideia de internação, como se a única maneira de se tratar é se internando, se isolando em uma comunidade terapêutica, em um lugar onde ela fique longe das drogas, como se isso fosse resolver, né? Isso lida com a questão da abstinência, de um controle sobre a abstinência, mas muitas vezes isso não ajuda com que a pessoa aprenda a lidar com o fenômeno da droga no dia a dia dela. Então, quando a pessoa volta, ela volta a usar a substância que ela usava, no caso o crack, mas pode ser o álcool ou outras drogas. Agora, eu tenho uma dúvida sobre a questão dos hotéis que essas pessoas ficavam muitas vezes, que era ali na região do centro. Você acha que isso pode atrapalhar por elas estarem tão próximas daquele ambiente que ainda é muito convidativo para elas? Então, a região central, Gabriela, ela concentra uma série de serviços e equipamentos para a população em situação de rua, que é o caso da grande maioria dessas pessoas que estão ali na Cracolândia, né? Ela tem uma série de atrativos, desde de postos de reciclagem, muitos trabalham com reciclagem, trabalham fazendo descarga de caminhões ali na região, fazem uma série de bicos e que permite uma circulação entre elas e uma maneira delas conseguirem também o sustento delas, comprar suas coisas, um produto de higiene, alguma coisa. Então, muitas vezes as pessoas não querem sair de lá, né? Claro que você está dentro, no meio da Cracolândia, isso de fato faz com que a pessoa tenha que passar por ali necessariamente. Mas a gente sabe também que as pessoas têm o interesse de permanecer ali na região, né? Então, quando a gente pensa em programas que tentam tirar as pessoas dali e colocar em outros lugares, isso tem que estar dialogado com o desejo delas, né? Porque senão a gente vai simplesmente fazer uma ação higienista, né? De querer tirar aquelas pessoas dali e jogar em algum outro local, e isso certamente não vai de acordo com a necessidade daqueles indivíduos. André, vou aproveitar que a gente está aqui na nossa entrevista justamente falando sobre essas novas políticas e novos projetos dessa gestão que começou agora aqui da nova prefeitura da capital e falar um posicionamento justamente da prefeitura. Ontem a gente estava aqui com o padre Júlio Lancelotti, a gente estava falando sobre as políticas para pessoas em situação de rua e o padre Júlio Lancelotti acompanha de perto essa realidade. Ele fez uma denúncia de que guardas civis metropolitanos teriam feito o chamado RAPA e levado, entre outras coisas, documentos de algumas pessoas que estavam ali nas ruas, ali na região do Parque da Moca. A gente falou sobre isso aqui. A prefeitura entrou em contato com a gente aqui do Repórter São Paulo e disse que a Secretaria Municipal de Segurança Urbana não recebeu nenhuma informação sobre essa conduta dos GCMs.
mas que com essa denúncia, um representante da corregedoria iria até o local para conversar com os moradores de rua e verificar a conduta dos agentes. Mas não disse para a gente se isso já aconteceu, se esse representante já foi e o que ele ouviu dos moradores de rua. A prefeitura diz ainda que, se for confirmada alguma irregularidade, será sim aberto um processo de apuração. A gente continua, lógico, acompanhando o assunto e o prefeito João Dória também se posicionou contra esse tipo de conduta da Guarda Civil Metropolitana, desculpa. Voltando ao nosso assunto aqui, para terminar, eu queria saber de você qual seria um primeiro passo necessário agora nessa nova gestão? Qual seria o projeto mais rápido a ser feito, que precisa ser feito, já precisava ter sido feito? Então, eu volto a dizer, né, essa velocidade que às vezes os programas políticos tentam impor, ela muitas vezes atropela o tempo das coisas, né? Então, eu acho que mais do que velocidade, a gente precisa poder construir discussões aprofundadas e construir um programa consistente que não seja simplesmente de A ou B, mas que esteja de acordo com as necessidades das pessoas. O que a gente observa, né, o próprio programa de Braços Abertos, ele foi baseado em modelos como o modelo em Vancouver, que existem modelos de 4 pilares, que são modelos que prevêem o tratamento, mas prevêem também a prevenção, a redução de danos e a segurança pública. Esses 4 pilares agindo juntos, né? Então, é importante que essa nova gestão possa ter um programa realmente intersecretarial, entre as secretarias, e que a segurança pública, como foi dito, ela esteja participando dessa ideia, como acontece também nesses países, né? Ou seja, o agente de segurança pública se entender também como um agente de cuidado, no sentido de proteger a população e não reprimir simplesmente, né? Isso é uma coisa que infelizmente acontece bastante, não é uma novidade para essa população. Além dessa integração, tem que ter esse diálogo. A gente vem falando aqui, tem que ter o diálogo com a base, né, da população, aqueles que vão ser atingidos diretamente por essas políticas. Eu conversei aqui com o André Contrucci. Muito obrigada, André, por ter vindo falar com a gente sobre esse assunto muito importante aqui, que impacta diretamente a nossa sociedade. Obrigada mesmo. Boa tarde para você. Obrigado.